Isaías 55, a partir do versículo 8. A palavra de Deus diz assim, eu vou acompanhar no telão. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Pode voltar, por favor, eu estou repetindo. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Os pensamentos e os caminhos de quem não são parecidos com os nossos? Do próprio Deus. Amém? Eu gostaria que vocês gravassem isso no início deste culto. Versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. 10. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a enviei. No início dessa ministração, eu pergunto a cada um de vocês, pergunto para mim também, quem aqui já recebeu um não como resposta de oração? Quem aqui já teve a experiência de não ter uma oração respondida? Eu acredito que muitos de nós já passamos por situações assim. E quando situações como estas vêm sobre as nossas vidas, nós passamos a questionar a manifestação do poder de Deus em nossas vidas. Nós passamos a questionar por que Deus? Por que não? A verdade é que nós muitas vezes nos colocamos diante de Deus e dizemos, Deus, que seja feita a tua vontade. Mas quando a vontade de Deus é feita, nós como crianças mimadas, como filhos mimados, esperneamos e gritamos, por que Deus? Por que o Senhor não fez segundo o que eu orei? Por que o Senhor não agiu da forma como eu queria que agisse? Por que o Senhor não deu aquilo que eu queria que o Senhor me desse? A verdade é que você, meu irmão, você, minha irmã, nós estamos aqui não para buscar favores de Deus, mas sim para receber a presença do Senhor sobre as nossas vidas. E a pergunta que deve estar em nosso coração não é porque Deus não nos dá aquilo que pedimos, mas sim porque ainda não estamos preparados para receber algumas coisas que temos colocado diante de Deus. Eu começo a dizer para você que o não de Deus também gera. O não de Deus também cumpre propósito. O não de Deus também é abençoador. O não de Deus também é confrontador. O não de Deus também é a ação da soberania do Senhor sobre as nossas vidas. E nós precisamos entender isso. Devemos parar de questionar o porquê não e passar a nos perguntar se nós estamos preparados para receber aquilo que estamos pedindo ao Senhor. Se nós estamos preparados para receber o não de Deus. A palavra que nós lemos diz assim, afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos e os vossos caminhos não são os meus caminhos. Os caminhos pelos quais nós temos andado são caminhos dados por Deus para que sigamos? Os pensamentos que temos tido, as atitudes, as ações que temos tido, são ações, atitudes dadas por Deus para que façamos? Ou nós estamos agindo de acordo com os nossos próprios interesses? Ou nós estamos agindo de acordo com as nossas próprias vontades? E eu sinto dizer a cada um de vocês que na maior parte das vezes nós estamos agindo segundo a nossa vontade. Mas Deus não opera no nosso querer.
Ele é soberano, lembra? Ele é soberano. Ele é soberano em tudo que faz. A palavra de Deus diz que Ele é bom e sabe o que nós precisamos. A palavra de Deus diz que a bondade e a fidelidade do Senhor nos acompanharão por todos os dias da nossa vida. E essa bondade e fidelidade é independente se Ele dá aquilo que nós estamos pedindo ou não. Amém? O não de Deus gera. Se você ainda não ouviu o meu testemunho, o testemunho do Daniel, em relação aos nossos filhos, eu oriento você, eu não vou repetir aqui, porque muitos já ouviram, mas eu oriento você que, veja lá, existe um cumprimento de propósito, de querer de Deus, no não de Deus. Existe um cumprimento de propósito, quando Deus muitas vezes não dá aquilo que você está pedindo. Deixa eu fazer uma pergunta para que vocês reflitam. A cura é para todos? Sim, a cura é para todos. Mas Deus cura todos? Não. A principal obra que Ele fez por nossas vidas é a obra da salvação, e nós precisamos entender isso. E nós precisamos permanecer fiéis, porque a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que permanecer fiel até o fim herdará a vida eterna, herdará a coroa que o Senhor dará a cada um. Nós precisamos entender que nós não frequentamos uma igreja, nós não vimos a um culto para receber do Senhor uma bênção. Nós vimos ao culto para entregar ao Senhor a nossa adoração, para entregar ao Senhor a nossa vida. E porque entregamos ao Senhor a nossa adoração, a nossa vida, Ele nos devolve a sua presença. E a presença do Senhor é suficiente para cada um de nós. Se nós formos olhar o que a Bíblia diz, nós vemos vários nãos na Bíblia. E um dos principais foi o não para o próprio Jesus. O que Ele fez lá no Calvário? Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice. Por 3 vezes Ele orou. Senhor, se possível, afasta de mim este cálice. Senhor, se possível, afasta de mim este cálice. Mas o cálice não foi afastado. Por quê? Porque este não gerou a minha salvação e a sua salvação. Se Deus tivesse dito sim a Jesus, nós não estaríamos aqui confessando o nome do Senhor como nosso Salvador. Se Deus tivesse dito sim ao seu Filho, o propósito não teria se cumprido sobre a minha vida, sobre a sua vida. Que propósito? O propósito da salvação, aqui eu estou falando. Mas é claro que também existem outros propósitos que precisam ser cumpridos sobre a minha vida e sobre a sua. E para que este propósito se cumpra, nós precisamos simplesmente nos entregar diante do seu altar. Nós precisamos simplesmente, em obediência ao Senhor, nos colocar diante do altar e dizer, Senhor, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Imagina Deus te respondendo, pois é, a minha vontade é contrária à sua. Qual seria a sua reação? Nós vemos que quando uma pessoa recebe o não de Deus, pode acontecer 2 coisas. Uma, ela pode se render e dizer, Senhor, eis-me aqui, que a tua vontade se cumpra, eu quero obedecer até o fim, eu quero me entregar completamente ao Senhor, eu quero entregar a ti a minha vida, a minha casa, a minha família, o meu ser, eu quero que a tua vontade se cumpra em mim. Amém? E isso é o que deve acontecer. Mas muitas vezes, quando uma pessoa recebe o não de Deus, o que ela faz é tem uma rebelião contra Deus. Se
se rebela contra Deus. Causa uma rebelião contra Deus. Obrigado pela ajuda, que a língua travou. Se rebela contra Deus. Simplesmente se põe numa posição de uma pessoa que afronta Deus e diz: Deus, eu sou teu servo, eu sou tua filha, eu sou teu filho, por que não? Por que não? Essa é a postura de um filho que diz ser adorador de Deus. Essa é a postura de uma pessoa que diz que toda a sua vida está entregue ao Senhor. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, e os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Você já parou para pensar que o querer de Deus sobre a sua vida é maior, é melhor, é superior do que a sua vontade? Você já parou para pensar que o querer de Deus sobre a sua vida é maior e melhor do que aquilo que você está achando, acreditando que é bom para você? Você já parou para pensar que o querer de Deus sobre a sua vida vai destravar o sobrenatural sobre você e fazer com que algo milagroso aconteça? Cantamos há pouco a música. A resposta é que eu vivo de milagres. Eu não sei se você conhece o testemunho da pastora Eichla. Ela perdeu o seu filho. Ela orou por muitos dias pela cura do seu filho, mas essa cura não veio. Essa cura não aconteceu. Ela poderia ter se rebelado contra Deus e dito: Senhor, te servi até hoje, mas hoje eu não vou mais te servir, porque o Senhor não ouviu a minha oração, porque o Senhor não ouviu o clamor dos meus lábios, a dor do meu coração. Mas ela se posicionou de uma forma diferente. O que ela declarou foi o que o livro de Jó declara: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Não importa se é na doença, não importa se é na enfermidade, não importa se é no meio ao luto, bendito seja o nome do Senhor, porque Ele é soberano sobre todas as coisas e o querer dele destrava o sobrenatural. O filho dela não foi curado, veio o luto, ele faleceu, mas ela declara: o milagre sou eu. Ela declara: o milagre sou eu. Se a resposta da sua oração não está sendo sim, está sendo não, você declara: o milagre sou eu, porque Deus sabe de todas as coisas. E se a resposta é não, é porque sobre a minha vida virá o maior, o melhor, o superior. Virá o maior, o melhor, o superior de Deus. Aquilo que nós achamos que completa a nossa vida não é nada comparado àquilo que Deus dá a você. Aquilo que nós achamos que completa a nossa alma não é nada comparado ao que o Senhor pode entregar à sua vida. E eu não estou falando aqui de bens financeiros, eu não estou falando aqui de bênçãos materiais, eu estou falando aqui do que é sobrenatural. Você está numa igreja que professa a fé cristã, e aonde se professa a fé cristã, se declara a soberania de Deus e o agir sobrenatural que Ele pode fazer. Só que muitas vezes esse agir sobrenatural não está atrelado aos nossos pensamentos, não está atrelado aos nossos achos, não está atrelado àquilo que nós acreditamos ser o melhor para as nossas vidas. Se é dessa forma, como devemos agir? Confia, entrega, descansa, espera, porque dele vem a resposta, porque dele vem o cuidado, porque dele vem a proteção, a provisão, não da maneira como você quer, mas da maneira como ele quer. Basta você se render, basta você se entregar. Existem pessoas com o coração aflito por não estar recebendo aquilo que está colocando diante de Deus. Mas a palavra do Senhor para você é: aquieta. Aquieta, porque eu estou agindo ao seu favor. Aquieta, porque existe o meu presente guardado para você.
Você não confia? Você não confia que o nosso Deus é um Deus galardoador, presenteador, abençoador daqueles que o buscam? O presente vem, o galardão vem, a promessa é cumprida, não da maneira como você quer que seja, mas da maneira como Ele quer para a sua vida. E quando nós nos posicionamos de uma forma errada, de uma forma a confrontar Deus, a recusar o seu não, e agimos na nossa própria força, meu irmão, minha irmã, você está traindo sobre a sua vida o que não é bênção, o que é maldição. Então tome muito cuidado para não trazer sobre a sua vida algo que Deus não te deu. Algo que Deus não te entregou. Algo que Deus não liberou sobre a sua vida. Descansa, espera, confia. Assim como os céus são mais altos do que a terra, tem coisas que nós não entendemos. O que é do céu é soberano, o que é do céu é grandioso, o que é do céu é poderoso, o que é do céu é algo sobrenatural e muitas vezes nós não entendemos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Como a chuva e a neve descem do céu e não retornam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador e pão para os que dele se alimentam. Olha o que esse versículo está falando. Está falando de uma produção de frutos, de sementes para o semeador. Tudo que acontece na nossa vida é para honrar a Deus. Tudo que acontece na nossa vida é para glorificar a Deus. Ai de nós que pensamos que é para nós mesmos. Tudo aquilo que vem de Deus para nós é para abençoar a vida de outras pessoas. É para fazer transbordar sobre a vida de outras pessoas. Tudo que vem de Deus sobre as nossas vidas é para que as pessoas olhem para nós e vejam a manifestação do amor, do cuidado de Deus. Abra a Bíblia em Isaías 41, 20. Abra aqui para eu ver se é isso. É isso mesmo. Para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto, o Santo de Israel o criou. O não, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto. É a mão de Deus, é a proteção de Deus, é o cuidado de Deus. Espera, espera. Entra no gozo do Senhor, entra no descanso do Senhor, confia. No início deste ano eu estava buscando de Deus uma palavra para a minha vida, para este ano. Porque muitas vezes nós nos sentimos tão perdidos, né? Tão sem saber o que fazer. E a palavra de Deus para mim foi: confia. Para você eu digo também: confia. É melhor confiar, para que todos vejam, saibam e considerem que a mão do Senhor fez. Quando é na sua própria força existe limite, mas quando é na força de Deus é sobrenatural. O limite não é estabelecido. O limite não é estabelecido. Quando é na força de Deus, é Ele que entra na guerra. É Ele que faz com que tudo quanto nós precisamos venha sobre as nossas vidas. Eu tenho certeza que muitos aqui já tiveram experiências de não ter uma oração respondida. Eu me lembro que quando eu comecei na igreja, a dona Cida orava tanto por uma questão. Demorou anos, não foi, dona Cida? Para receber a resposta. Às vezes o não é definitivo. Às vezes o não é ainda não. Às vezes o não é aguarda. Às vezes o não realmente é definitivo. Mas quando é definitivo, entenda, existe o sobrenatural de Deus.
Eu vou contar algo para vocês. Eu disse aqui que para que vocês olhem o testemunho da minha vida, da minha casa, da minha família, em relação à vida das minhas filhas. Durante muito tempo, para quem não sabe, né, a Amanda e a Renata vieram para nós por via de adoção. Elas foram adotadas. Só vou falar essa parte, aí depois o restante vocês ouvem lá. Mas mesmo depois que a adoção aconteceu, eu passei a orar. Quem aqui crê no Deus do impossível? Eu também creio. Creio fortemente, creio com todas as minhas convicções. Mas eu passei a orar dia após dia, todo momento, todo segundo. Senhor, eu creio que o Senhor é o Deus de milagres. Eu creio que o Senhor é o Deus soberano, pode todas as coisas. Eu consagro a Ti, Senhor, o meu útero, para que seja gerado. Eu consagro a Ti, Senhor. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai cumprir a Tua promessa, porque o Senhor é Deus do impossível. Orei isso muitas vezes, incontáveis vezes. Eu não sei dizer quantas vezes, foram muitas. Muitas vezes, muitas. Todos os dias eu orava. Mas um dia eu orei. E a resposta de Deus foi imediata ao meu coração. Eu orei, Deus, eu declaro, pela última vez eu orei. Deus, eu declaro a Tua promessa sobre a minha vida. Eu consagro a Ti o meu útero. Eu consagro que será gerado. Eu consagro que o Senhor é o Deus do impossível e fará. E a resposta de Deus para a minha vida naquele dia foi diferente. A resposta de Deus naquele dia foi: você consagrou, não consagrou? Se você consagrou, é meu. E eu faço o que eu quero. Aquilo foi um choque para mim. Porque eu estava declarando simplesmente porque eu acreditava no Deus do impossível. Mas eu nunca havia parado para pensar que aquela não era a vontade de Deus para a minha vida. Mas no dia que Ele falou isso ao meu coração, ficou claro que aquela não era a vontade de Deus para a minha vida. Aquela não era a vontade de Deus para a minha vida. Em uma das ministrações que eu fiz aqui, eu contei a respeito da história da adoção e falei que essa adoção foi para que se cumprisse um propósito sobre a vida da Amanda e sobre a vida da Renata. E quem me conhece sabe que eu sou intensa. Eu sou intensa em tudo. E como mãe eu sou muito intensa. Muito. Por que você fez isso, irmão? É um pigarro. Eu sou intensa. Eu sou intensa na minha busca a Deus. Eu sou intensa na minha família. Eu sou intensa naquilo que eu estudo, no meu trabalho. Enfim, eu sou intensa. Deus me fez assim, me formou assim. E da mesma forma eu orava com intensidade. Até que Deus falou isso ao meu coração e eu pude entender. Não era o plano de Deus. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Provérbios. Provérbios 16. Versículo 9. Em sua alma, o homem planeja seus caminhos, mas o Senhor é quem determina os seus passos. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Aqui mais uma vez a palavra de Deus fala da soberania que Ele tem sobre as nossas vidas e nós precisamos entender isso. Meu irmão, minha irmã, eu não sei pelo que você tem orado. Eu não sei o que você tem apresentado diante de Deus. Eu não sei qual é a sua oração, mas confia porque o Senhor é quem dirige os passos de todos. Não se coloque diante de Deus para afrontá-lo. Confia. A palavra de Deus diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todo o seu caminho e Ele endireitará as tuas veredas. Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes. Você sabe o que é um estribo?
Quem sabe? Cadê o Chico? O Chico não está aqui hoje. O estribo é onde você... Me ajuda aí, pezão. Você põe o pé para subir no cavalo. É o apoio para subir no cavalo, certo? É o apoio. Não te estribes. Não se apoie no teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não se apoie, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhece a Deus quando for sim. Reconhece a Deus quando for não. Reconhece a Deus quando Ele cumprir a tua oração. Reconhece a Deus quando Ele não cumprir a sua oração. Reconhece a Deus quando Ele der o que você está pedindo. Mas reconhece-o também quando Ele não der. Porque Ele é soberano em tudo. Os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os seus caminhos não são os caminhos de Deus. Deus tem algo diferente para você. Simplesmente entrega e confia ao Senhor. Confia no Senhor. Não passe a andar segundo a sua própria vontade. O não de Deus não é negação, é direcionamento. Você pode entender isso? O não de Deus é direcionamento para a sua vida. Se o teu negócio não deu certo, Deus coloca isso diante de Deus. É direcionamento para a sua vida. Tem muitas pessoas aqui que se enriquecer, perde o seu casamento, perde a sua esposa, perde o seu marido. Vocês já pararam para pensar nisso? Se Deus te der o que você pede, como vai estar o seu coração? De que forma vai estar no seu coração? Se Deus te der o que você está pedindo, como você vai reagir a essa resposta? Eu vou contar algo simples que aconteceu aqui, mas muitos têm pedidos muito grandes, né? Mas nesse caso, um rapaz pediu um carro ao Senhor. Senhor, eu quero um carro, porque se o Senhor me der esse carro, eu vou abençoar a tua igreja, eu vou dar carona para os irmãos, eu vou trabalhar na obra, eu vou buscar, eu vou entregar a cesta básica. E ele recebeu o carro. Ele recebeu esse carro. E sabe para onde ele foi? Rodar o lago, para a balada. O que ele consagrou ao Senhor, o que ele tinha prometido ao Senhor, ele simplesmente arrancou pela atitude do seu coração. Eu me lembro de uma situação em que uma pessoa repetidamente estava passando por crise financeira. Ela entrou num ciclo. Ela entrava, saía, entrava, saía. Um dia ela pegou e... Michele, você não consegue me ajudar? Estou precisando muito, preciso pagar essas contas e tal. E eu sabia que era um ciclo vicioso, que ela ia sair e entrar novamente daquela situação, da crise financeira. E eu coloquei diante de Deus. Deus, a fulana pediu isso. Eu sei o que ela vai fazer, mas o meu coração tá mole. Então eu vou dar o que ela pediu. Eu vou dar o que ela pediu. E isso foi de madrugada. E aí veio uma palavra de Deus ao meu coração. Você dê o que ela pediu, mas diga a ela para cumprir o que ela prometeu. E eu fui. No dia seguinte. Fulana, o que você pediu, tô te dando. Mas Deus falou ao meu coração para te falar que é para você cumprir o que você prometeu. Eu me lembro claramente da face dela. E ela falou assim, eu vou cumprir sim, eu vou cumprir. Mas ela não cumpriu, irmãos. Ela não cumpriu. Nós precisamos olhar para o nosso coração e entender se nós estamos diante de Deus pelo que Ele pode nos dar ou por aquilo que Ele é. Nós precisamos olhar para o nosso coração e entender se nós estamos agindo com rebeldia diante de Deus, nos rebelando diante de Deus pela resposta não, ou se nós estamos confiando, não indo pelo nosso próprio entendimento, mas confiando e reconhecendo que Ele é soberano em todos os nossos caminhos. O coração do homem, ele planeja o seu caminho, assim como nós lemos no versículo de Provérbios. Deus vê além do agora.
Você vê o agora, você está pedindo o que você quer agora. Mas Deus vê além, Ele sabe do que você precisa. A Bíblia fala a respeito disso. Deus sabe do que nós precisamos. O não de Deus, Ele protege do que ainda não enxergamos. O não redireciona para o propósito correto. A promessa da oração não é automática. A palavra de Deus diz lá em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Tudo o que vocês pedirem em oração, crede que recebeste e tê-lo-eis, não é? Não é? E aí eu estou falando que Deus pode te dar um não. Não é contraditório? O que vocês acham? Deus pode sim ouvir as respostas da nossa oração, mas das nossas orações que estão alinhadas à vontade dEle. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Mas quando você está alinhado com Deus, você reconhece a sua vontade. Você sabe qual é a vontade de Deus. Você espera e confia na vontade de Deus. A Bíblia não se contradiz, ela se completa. O texto não ensina que oração é imposição. Ensina que oração é fé, é confiança, é alinhamento. Quando nós oramos a Deus, nós oramos com fé, com confiança. Amém? Fé não é impor a vontade, é confiar na soberania. Assim como Jesus fez por 3 vezes. Senhor, se possível, afasta de mim este cálice. Ele confiou. Ele orou com fé. Ele esperou. Mas a vontade de Deus era que aquilo fosse cumprido. O cálice não foi afastado. A Bíblia relata também que o apóstolo Paulo orou por 3 vezes, para que não se ensoberbecesse. A Bíblia diz que foi colocado sobre a vida de Paulo um espinho na carne. E ele orou por 3 vezes para que Deus afastasse esse espinho. Mas assim não foi feito. Meu irmão, se a resposta for não para você, permanece fiel. Se a resposta for não para você, confie e espera, porque o melhor vai vir. Se a resposta for não para você, se posiciona diante de Deus e diga: Deus, eu não sei por que não, mas eu confio que o Senhor está no controle de todas as coisas. O não de Deus, Ele trabalha primeiro em nós, porque quando nós recebemos o não, existe um quebrar do nosso ego, existe um quebrar do nosso orgulho. Quando nós recebemos o não, existe um quebrar da altivez que está sobre as nossas vidas. A canção, aquela nova que vocês cantaram, né? Fala a respeito disso. Me refaz. Eu quero ser, Senhor, como um vaso nas mãos do oleiro. Isso é ser um vaso nas mãos do oleiro. O não com certeza vai doer, meu irmão. Assim como doeu em mim, nessa história que eu contei. O não com certeza vai fazer com que o seu coração seja moído. Mas confia, porque o mais Ele fará. Tudo Ele fará. Ele é soberano em todas as coisas. Antes de Deus gerar algo através de nós, Ele gera algo dentro de nós. Para que todos vejam, saibam e considerem que a mão de Deus fez isso. Antes de Deus gerar algo visível, Ele gera primeiro em nosso coração. Para que todos vejam, saibam e considerem que a mão do Senhor fez isso. O não revela a soberania de Deus. O não revela a soberania de Deus. Na época que Jesus andou nesta terra, esteve nessa terra, muitos milagres foram vistos, não é? Muitos milagres aconteceram, pessoas foram curadas, pessoas foram libertas. Houve ressurreição, como por exemplo a ressurreição de Lázaro. Mas não foram todos. Por quê? Porque havia soberania de Deus. Jesus agiu segundo o propósito de Deus nesta terra. Amém.
Nosso propósito é de permanecer fiéis a Deus, amém? Nosso propósito não é de fazer birra para Deus e dizer: Deus, se o Senhor não me der, eu não vou mais na igreja. Deus, se o Senhor não me der, eu não vou mais te servir. Deus, se o Senhor não me der, eu não vou mais buscar em oração a tua face. Eu conheço pessoas que deixaram de orar porque não viram a resposta da sua oração. Mas como eu disse, a resposta da oração é o milagre em nós. A resposta da oração é o que Deus pode fazer em nós. Por exemplo, a respeito do luto, a Bíblia diz que é melhor que haja luto do que alegria. Porque o luto melhora o coração. E é fato. O luto melhora o nosso coração. Quando nós passamos por um luto, nós passamos a olhar para dentro de nós e enxergar o quanto miseráveis nós somos, o quanto pecadores nós somos, o quanto indignos nós somos. Deus nos fez para viver nesta terra, sendo seus filhos, sendo sacerdotes. Deus nos fez para viver nesta terra, para a manifestação da sua glória, do seu poder. E nós muitas vezes temos recusados e agido como filhos birrentos, agido como filhos rebeldes, agido como filhos que não conhecem o Deus ao qual está servindo. Se nós conhecêssemos o Deus ao qual nós estamos servindo, nós deixaríamos de questionar a Deus e passaríamos simplesmente a obedecer. Passaríamos simplesmente a nos colocar diante de Deus em posição de obediência. Meu irmão, o não é castigo, é manifestação de amor, é cuidado. Gerar vai além do que os nossos olhos podem ver. Eu não sei em que área da sua vida você está se sentindo paralisado. Eu não sei em que área da sua vida você está agindo você está sentindo que Deus não está agindo. Eu não sei qual é a área da sua vida que você está pensando que Deus não está vendo. Eu quero te dar uma palavra deste altar nesta noite. Deus vê. O céu vê. O céu vê cada palavra, o céu vê cada atitude. Deus vê cada pensamento. Deus vê cada sentimento. E eu quero profetizar que Ele está liberando sobre a sua vida aquilo que você precisa. Não aquilo que você quer, aquilo que você precisa. Não aquilo que você quer, que você acha que é necessário, mas aquilo que você precisa. Eu quero declarar que sobre a sua vida existe um novo tempo sendo iniciado. Sobre a sua vida existe um novo tempo. Um tempo em que o choro é deixado para que você se revista de alegria, de voz de louvor, de gratidão a Deus. Eu quero declarar em nome de Jesus que sobre a sua vida, seus lábios não se abrirão mais para reclamar. Olhe para a sua vida, olhe para a sua casa, olhe para a sua família, olhe para o seu trabalho, olhe para todas as coisas que você tem e seja grato. Porque Deus não está te castigando, Ele está te orientando, Ele está te ensinando. Deus não está se recusando a entregar aquilo que você quer. Ele está simplesmente alinhando a sua vida ao seu propósito. Ele está simplesmente alinhando a sua vida àquilo que é soberano. Aquilo que vem do céu para a sua vida. O que vem desta terra é natural, mas o que vem do céu é sobrenatural. Quando o seu relacionamento vier, vai ser um relacionamento sobrenatural. Quando a sua formação vier, vai ser algo sobrenatural. Quando você tiver o seu negócio, vai ser algo sobrenatural. Deus vai agir. Deus vai agir. Não da maneira como você pensa, não da maneira como você planejou, mas da maneira como Ele quer. E só para encerrar, muitas vezes o não é definitivo, como eu disse. Muitas vezes o não é não agora. Sabe por quê? Quem aqui tem filho? Quando seu filho tinha, 9 anos de idade, se ele chegasse para você e falasse assim: mãe, pai, eu quero dirigir o carro, você iria dar para ele? Me digam? Por que não?
porque não era a hora. Porque ele não tinha maturidade para isso. Mas aí seu filho foi lá, estudou, tirou a carta, está dirigindo, tá beleza. Aí, pai, eu quero dirigir seu carro. Sim, certo? Porque o tempo da maturidade chegou. Existem coisas que nós colocamos diante de Deus e falamos, Deus, eu quero. E Deus ainda diz, não é a hora. Porque não existe maturidade para que você receba isso. A palavra de Deus diz que não se põe vinho novo em odre velha. Porque o vinho novo vai estourar o odre velho. Para recebermos algumas coisas da parte de Deus, é necessário com que haja uma mudança de mentalidade. É necessário que haja mudanças nas nossas vidas. E com essas mudanças, nós somos capazes de receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Você consegue entender isso? Existem coisas que são necessárias tirarmos da nossa vida. Existem coisas que são necessárias mudarmos na nossa vida. Existem palavras que não cabem mais àquele que é filho de Deus. Existem atitudes que não cabem mais a uma mulher que serve a Deus, a um homem que serve a Deus. Existem questões, situações que não cabem mais àquele que manifesta a glória de Deus nessa terra. Então tira, lança fora, se coloca diante de Deus, para que exista sobre a sua vida o transbordar da unção, para que exista sobre a sua vida o derramar do vinho novo, para que exista sobre a sua vida a manifestação daquilo que Deus quer para você. Vocês estão comigo? Conseguem entender que o não de Deus não é para te castigar, e sim para te abençoar? Levante suas mãos e diga assim, Senhor, eu entendo que o teu não sobre a minha vida é abençoador. Eu, em nome de Jesus, me coloco diante de ti. Quero viver os teus planos, os teus propósitos. Eu quero viver, Senhor, a manifestação da tua graça. Se você crê nisso, meu irmão, minha irmã, se coloque em pé. Nós estamos caminhando para o encerramento deste culto. Mas eu gostaria que você, depois da palavra ministrada, recebesse no seu coração a voz do Espírito. Eu queria que após a palavra ministrada, o Espírito tivesse liberdade para se mover no seu coração, na sua vida. Feche seus olhos e comece a buscar a Deus. Eu me coloco na posição, Senhor, de uma pessoa que sabe e reconhece que grandes coisas o Senhor pode fazer. Eu coloco diante de Ti cada uma das pessoas que estão aqui nesta noite. Coloco diante de Ti cada dor, Deus. Cada dor, cada sentimento de abandono. Eu coloco diante de Ti cada sentimento de rejeição. Eu coloco diante de Ti, Senhor, cada dor e pensamento que os faz pensar e agir como se o Senhor não estivesse diante deles, como se o Senhor não estivesse agindo a favor. Em nome de Jesus, que o Senhor flua sobre a vida de cada um. Que o Senhor acenda a chama novamente no coração daqueles que se desviaram. Que o Senhor acenda novamente a chama do amor por Ti, do amor pela Tua palavra. Talvez, Senhor, alguns se esfriaram por terem recebido o não do Senhor, mas eu quero colocar diante de Ti e pedir em nome de Jesus que o Teu Espírito venha com bálsamo para curar toda ferida. Venha com bálsamo para curar toda dor. Venha com bálsamo para fazer com que cada ferida seja cicatrizada. Eu creio que o Senhor se levanta pelas casas, pelas famílias de cada um. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor se levanta pelo ministério, pela vida espiritual de cada um, e que toda amarra é quebrada na
autoridade do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Senhor, que toda dor seja amenizada, que as marcas permaneçam para mostrar que o Senhor é soberano, mas que toda dor caia por terra, Deus. Que todo sentimento que contraria a tua palavra caia por terra. Obrigada pela tua presença neste lugar, Pai. Obrigada porque o Senhor se move aqui, Pai. Obrigada porque o Senhor é presente. Acompanha cada um para suas casas, Senhor. Traga a revelação da tua palavra. Traga a verdade que liberta. Traga, Senhor, em nome de Jesus, vinho novo, vinho novo. Eu profetizo vinho novo do Senhor, a alegria do Senhor, o renovo, o cuidado. Eu profetizo em nome de Jesus, vidas aliançadas na verdade, vidas aliançadas na palavra. Eu profetizo em nome de Jesus, uma igreja que se levanta para declarar: o Senhor